Turma, neste vídeo eu gostaria de contar para vocês sobre a importância do eletrocardiograma e contar uma experiência que eu tive como acadêmico de medicina, onde eu pude participar do início de um projeto absolutamente revolucionário de atendimento aos pacientes com síndromes coronarianas, com infarto agudo do miocárdio, aqui na cidade de Salvador. Eu queria contar para vocês nesse vídeo, eu nunca contei antes, a minha experiência com o protocolo IAM. Vou falar resumidamente o que é o protocolo IAM. Existe uma palestra no nosso canal completa do Dr. Ivan Paiva, que eu vou deixar inclusive aqui no card para você poder assistir essa palestra. E vou, obviamente, contar aqui de forma resumida o que é o protocolo IAM e contar um pouco da minha experiência e te mostrar o quanto um eletrocardiograma é um exame importante e acessível para qualquer profissional de APH. E apesar do médico ser o profissional que muitas vezes ali vai dar o diagnóstico, vai estabelecer a terapia, mas toda a equipe precisa saber executar, fazer esse exame adequadamente e também identificar as principais alterações que surgem no traçado. Então vamos lá, eu peço que você, antes de começar esse vídeo, que você deixe o seu joinha, clique no like, se inscreva no canal e eu vou te contar um pouquinho mais sobre essa experiência que eu tive com o protocolo IAM. Bom, para começar, um eletrocardiograma, para quem ainda não está familiarizado, é a representação gráfica do batimento cardíaco, ou seja, no papel, no monitor. Então ele fala através de alguns gráficos o que é que está acontecendo ali na eletrofisiologia cardíaca, né? Como é que esse coração está batendo, qual velocidade, qual forma, se tem alguma alteração ali sugestiva de alguma patologia, onde nós sempre vamos ter que juntar a clínica que o paciente apresenta junto com a alteração eletrocardiográfica para chegar a uma suspeita diagnóstica e algumas vezes, inclusive, dá para fechar um diagnóstico somente com a clínica e o traçado, sem precisar de algum outro tipo de exame de imagem, sem precisar de um exame de laboratório, por exemplo. Nem sempre isso é possível, mas existe uma situação específica de infarto, inclusive, que apenas com a interpretação da clínica do paciente e o traçado já é possível fechar esse diagnóstico, até fazer uma trombólise no pré-hospitalar, que seria uma droga para dissolver ali o trombo que está ali obstruindo essa coronária. Bom, o protocolo IAM foi uma visão que o Dr. Ivan Paiva teve na época que surgiu. Eu me lembro isso aí, eu entrei nesse protocolo mais ou menos ali em 2010, 2011, eu ainda era acadêmico de medicina, acredito eu, no terceiro ano de medicina, segundo ano por aí. E o Dr. Ivan, ele é coordenador do SAMU, e existia uma empresa em Salvador que tinha aparelhos de eletrocardiograma colocados nas unidades do SAMU, nas UPAs, etc. E esse aparelho, ao realizar um eletrocardiograma, né, ao médico, por exemplo, solicitava ali um eletrocardiograma, esse eletro ele era enviado para um cardiologista que estava então de plantão, via telemedicina, olha lá naquela época. O cardiologista ia pegar aquele traçado, ver, dar um laudo e enviar de volta para que o médico ali na unidade pudesse tomar uma decisão clínica em cima daquele laudo, né? Hoje, é óbvio que não é necessário ter um cardiologista de plantão para fazer isso na unidade de emergência. O próprio médico emergencista, o enfermeiro emergencista, aquele profissional que muitas vezes, infelizmente, não tem ainda especialidade em medicina de emergência, não fez a residência, como é meu caso, por exemplo. Sou um generalista que atuo no pré-hospitalar, fiz várias capacitações através de cursos livres, etc., para atuar no APH, não ter uma residência em emergência futuramente. Provavelmente as emergências do Brasil, quem sabe, serão ocupadas único e exclusivamente por especialistas ali naquela área de atuação, que ainda não é uma realidade, mas ainda assim é necessário que esses profissionais que atuam saibam interpretar um eletrocardiograma, identificar as principais alterações ali de relevância para uma sala de emergência, para um atendimento pré-hospitalar. Então, naquela época, era o cardiologista que estava de plantão que dava esse laudo e esse laudo retornava então para a unidade de destino. E aí, nessa época, o Dr. Ivan Paiva, ele falou com a empresa da telemedicina e disse o seguinte, toda vez que neste laudo tiver um supradesnível do segmento ST, então eu gostaria que você me avisasse aqui no SAMU para que eu pudesse ir em busca desse paciente, para ver o que está acontecendo. Porque muitas vezes esse laudo era dado, mas o profissional lá na porta, ele nem sabia o que era um eletro, um supra, nem imaginava. Ou às vezes o eletro foi solicitado, só ia ver o resultado 1 a 2 horas depois, infelizmente isso acontece. Essa ideia de Dr. Ivan seria que ele fosse imediatamente comunicado e com isso
que nós fizéssemos, através do SAMU, uma busca ativa desse paciente para coletar a história dele e que a gente pudesse instituir a terapia que ele precisava, seja uma trombólise a nível de pré-hospitalar, seja uma vaga em centro de hemodinâmica para uma angioplastia primária. E aí, a depender do tempo que esse paciente estava com a dor, da clínica dele, da disponibilidade de vaga de angioplastia, seria optado então pela trombólise ou pela angioplastia primária. Olha que coisa bacana. E aí entraram internos de medicina em plantões de 24 horas, foi até a doutora Alessiane Braga que me convidou, me deu a oportunidade nessa época, onde já havia um grupo de acadêmicos da UFBA, 6 acadêmicos estavam nesse projeto, pelo que eu me lembro, talvez eu esqueça de algum, Davi Sola, o Orlando Manganotti, a Marcela, a Poliana, né? Poli que hoje é quem coordena, inclusive, esse projeto todo, inclusive é professora da Universidade do APH, do curso de Síndromes Coronarianas, tinha Paulo também, tinha mais, eu acho mais um acadêmico, não estou lembrando o nome agora, e eu tive a oportunidade de entrar no segundo momento, alguns meses depois do início do projeto, para ser o plantonista do sábado. E aí nós tínhamos na época um BlackBerry, e aí toda vez que tinha um Supra, nós recebíamos então a cópia desse laudo, que dizia o nome do paciente, a idade, em qual unidade esse paciente se encontrava, e com o traçado e o próprio laudo. Aí o acadêmico, nós fomos treinados para verificar se aquilo de fato era um Supra, né, condizente. Às vezes acontecia de alguns laudos virem não tão condizente com o que estava ali descrito, então nós passávamos o filtro e ali nós fazíamos então uma busca ativa. No início foi muito difícil, porque as UPAs, elas desconfiavam, como é que liga alguém de fora assim querendo dados do paciente? No início o pessoal não sabia ainda do que é que se tratava, então foi bem difícil conseguir esses dados. Algumas vezes a gente tinha que ir até o local, se apresentar. Progressivamente a cultura foi implementando e eles viram que nós estávamos ali para ajudar. Às vezes o eletro ele era feito ali na sala de triagem, nem se sabia que aquele paciente estava ali em algum lugarzinho e, o paciente está infartando, a gente ia lá, coletava, realmente via se o quadro clínico era compatível, investigava isso tudo por telefone, investigava o tempo que aquele paciente tinha começado, o delta dele, né, a dor realmente, e a partir dali nós fazíamos uma conexão com a central de regulação, com o médico regulador. Então, ou seja, o interno era quem fazia a busca ativa. Depois isso era passado para o médico regulador, para a equipe de regulação. A equipe de regulação, nós também fazíamos a ponte com as unidades de angioplastia, ligávamos para os hospitais que tinham centro de hemodinâmica com vagas já destinadas para esses pacientes, uma cota, para a gente conseguir passar o quadro clínico, discutir com os médicos. Então nós discutíamos com a equipe da frente, da UPA, etc. Nós discutíamos com a nossa central de regulação e nós discutimos com o centro de hemodinâmica. Aí nessa, muitas vezes a gente tinha que falar com uma série de pessoas diferentes até a gente conseguir essa vaga. Mas coisa que acontecia muitas vezes, assim, às vezes 1 a 2 horas, 3 horas, o paciente que estava ali numa UPA já estava no centro de hemodinâmica sendo submetido a uma angioplastia primária. E esse projeto foi absolutamente revolucionário. Eu não lembro exatamente aqui qual foi o percentual, inclusive esse trabalho ele foi publicado na Circulation, né? Davi foi até o primeiro autor desse trabalho, na época orientado inclusive por Dr. Nivaldo Figueiras, o Dr. Ivan Paiva, toda essa equipe que eu citei anteriormente, professora Alessiane Braga também. E foi um trabalho que mostrou uma redução da mortalidade dos pacientes com infarto agudo do miocárdio supradígeno segmento ST. Olha que coisa incrível, pelo fato dessa visão, dessa mistura da tecnologia. E às vezes a gente até pensa assim, a tecnologia é conflito de interesse. Até fiz um vídeo recente falando sobre isso, mas nem sempre. Às vezes sim, às vezes não. Nós temos que saber separar o joio do trigo. E aí o Dr. Ivan Paiva ele teve essa visão de dizer, olha, caramba, eu tenho a informação que o paciente está infartando, tenho a localização de onde esse paciente está, tenho as unidades do SAMU na minha mão para poder fazer essa regulação, essa remoção do paciente e tenho a possibilidade de conectar com o centro de hemodinâmica para a gente ganhar tempo, porque esses pacientes precisam de tempo. Olha que coisa fantástica. Algumas vezes o centro de hemodinâmica não estava disponível e aí tem um tempo, a depender do delta do paciente, quanto tempo esse paciente infartou e o tempo que ele vai levar para chegar no centro de hemodinâmica, numa sala, em comparação ao tempo que ele poderia ser submetido a uma trombólise dentro da unidade do SAMU, ou seja, passar o trombolítico ali dentro da ambulância. Então, a depender dessas situações, em muitos casos, a trombólise é feita dentro da ambulância do SAMU. E uma vez que você faz uma trombólise, você roda de novo o eletrocardiograma e olha, para fazer isso é necessário que o paciente ele tenha um infarto com supradedínico do segmento ST, que é um tipo de infarto que você fecha o diagnóstico já no pré-hospitalar, porque se tem essa alteração no traçado com a clínica compatível, fecha o diagnóstico. E aí na hora de fazer a trombólise, a equipe avalia as contraindicações
absolutas, as contraindicações relativas para decidir fazer a trombólise. Quando é feita a trombólise, depois nós rodamos um outro eletrocardiograma para ver se houver, por exemplo, critérios de reperfusão, por exemplo, a diminuição da dor, ou aquele supra desapareceu ou diminuiu bastante, mostrando que a trombólise foi efetiva, tirou aquele trombo da artéria coronária e ele voltou a circular. Lembrando que o coração é um órgão nobre, então, com pouquíssimo tempo de isquemia, as células começam a morrer, então a gente tem que ganhar tempo para reperfundir esse coração. Se essa trombólise for efetiva, conseguiu reperfundir esse paciente, ele é de qualquer forma levado para um centro de hemodinâmica, porque ele vai precisar ser mantido em observação, realizar alguns exames para acompanhar. E se essa trombólise, por exemplo, ela não for efetiva, não conseguir dissolver o trombo e o paciente continuar com a obstrução, ele pode ser submetido a uma angioplastia de resgate, que seria passar um catéter para passar um balãozinho e ali abrir mecanicamente. A angioplastia, em geral, ela é mais benéfica do que uma trombólise. Por qual motivo? Porque é feito sobre visualização direta, no centro hospitalar, com tudo controlado. A trombólise é feita no pré-hospitalar ou no intra, mas às cegas, é uma droga que você faz ali. A angioplastia primária costuma ser mais segura e mais efetiva do que a trombólise. Mas a depender do tempo entre uma e outra, pode ser que esperar um determinado tempo para fazer a angioplastia primária não compensa, porque muitas células morreram. Então, vale a pena. Os estudos mostram que a trombólise feita de forma muito precoce, ela pode ajudar muito na sobrevida desses pacientes. Então, esse foi o protocolo IAM. Eu participei desse protocolo durante uns 4 anos. Até me formar em medicina, eu formei em 2013, então foi quando eu saí, eu fiquei ali, acho que foi de 2010 mais ou menos, até 2013, final de 2013, 3, 4 anos nesse protocolo, dando plantões semanais de 24 horas, inclusive eu tive bolsa de iniciação científica para executar esse trabalho, e foi uma época que eu pude estar também envolvido com o SAMU, aprendendo mais sobre isso, foi uma experiência excelente para mim, eu sou muito grato ao Dr. Ivan pela visualização, à doutora Alessiane pelo convite, a todos esses acadêmicos na época, que hoje todos formados, grandes profissionais, que desenvolveram esse trabalho inicialmente, por ter me acolhido nessa equipe e eu ter tido a oportunidade de fazer parte disso. Hoje o protocolo IAM já evoluiu bastante, né? Já existe hoje o protocolo AVC, protocolo BAVT, entre outros, que a própria doutora Poliana coordena e que tem feito uma diferença incrível e que mostra uma simbiose perfeita ali entre a tecnologia e a clínica, né, raiz ali de fazer uma anamnese, de coletar a história do paciente, de fazer um eletrocardiograma, que é um exame super simples. Se você quiser, inclusive, aprender mais sobre eletrocardiograma, que eu julgo algo fundamental, eu te convido para conhecer o nosso e-book, que nós lançamos recentemente. É um e-book que tem um valor praticamente simbólico para o que é, são mais de 100 páginas, um e-book que eu tive a oportunidade de dividir a autoria com o professor Rogério Dourado e Beatriz da Almeida, que faz parte, inclusive, hoje de um desses protocolos de linha de estudo relacionado ao protocolo IAM, que foi quem participou também da elaboração desse e-book. O link desse e-book está na descrição desse vídeo, e se você estiver vendo esse vídeo no Instagram, o link desse e-book está na nossa bio, tá? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, conhecer o protocolo IAM e a diferença que ele é capaz de fazer. Deixa o seu joinha, veja a palestra completa sobre esse assunto do Dr. Ivan, o link também está na bio dessa palestra. Compartilha, talvez isso inspire outros locais, quem sabe onde você trabalha, a implementar algo parecido. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, estamos juntos, um grande abraço, tchau, tchau.